Olá, continuemos. A última questão que caiu na prova, 2011-2, tá? 2011-2, a última questão. Crésio é procurado por cliente que já possui advogado constituído nos autos. Prontamente recusa a atuação até que seu cliente apresente a quitação dos honorários acordados, os honorários contratuais, e proceda à revogação dos poderes que foram conferidos para o exercício do mandato. Após cumpridas essas formalidades, comprovadas documentalmente, Crésio apresenta sua procuração nos autos e requer o prosseguimento do processo. À luz das normas aplicáveis, é correto afirmar. Bom, essa questão foi feita para confundir vocês. Não tem outra saída. Outra conclusão a que se chegar. Ela, na realidade, ela trata de honorários. Por incrível que pareça, ela trata de honorários. Aí eles deram as seguintes opções. A revogação do mandato exime o cliente do pagamento dos honorários acordados. Tá? O artigo 14 do Código de Ética e Disciplina é claro e diz que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Essa foi a grande questão que muita gente, inclusive me telefonaram, me passaram um e-mail, porque a questão foi feita para confundir. Por quê? O doutor Crésio até que fez tudo direitinho até um determinado momento, né? Ele sabia que tinha advogado constituído, que ele não poderia aceitar o patrocínio. Ele pediu ao cliente que revogasse os poderes que tinham sido conferidos ao advogado anterior. Pediu que apresentasse a quitação dos honorários contratuais. Mas ele se esqueceu de que o advogado anterior tinha direito aos honorários de sucumbência proporcionais até o trabalho por ele realizado. Tá? Esse é o X, é o nó górdio desta questão. Tá certo? Em princípio, olhando assim, né, foi uma questão que eu considerei para uma pessoa que termina o curso de bacharel em Direito e não se aprofundou muito em Estatuto da Advocacia e da OAB, a questão que eu considerei mais difícil, uma das mais difíceis, né? E muita gente, eu acredito que tenha errado, porque vamos ver o que eles nos deram de opção. A revogação do mandato exime o cliente do pagamento dos honorários, a gente já viu que não. Permite-se o ingresso do advogado no processo, mesmo que autuando outro sem sua ciência. A gente sabe que o advogado não deve aceitar procuração de quem já tem patrono constituído. O advogado deve, essa que foi dada como certa, a letrinha C. O advogado deve, antes de assumir o mandato, procurar a ciência e a autorização do seu antecessor. Tá? Essa resposta foi dada como correta porque é a única correta. A letra D diz, a verba de sucumbência deixa de ser devida após a revogação do mandato pelo cliente. Tá? Se vocês olharem o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina, que a gente já falou aqui, a revogação do mandato não
não tira o direito do advogado de receber eventual verba de sucumbência pelo trabalho que ele até então realizou enquanto era advogado do cliente dele, tá certo? Então, esta foi a casca de banana. Isso não é uma casca de banana, é uma banana, é um cacho inteiro de banana, né? Para os menos avisados. Aí teve um aluno que ligou para mim e disse: professor, o advogado deve, antes de assumir o mandato, procurar a ciência e a autorização do seu antecessor. Em casos como tais, é importante, por quê? Porque se tiver numa eventual. Tem como se sair disso, mas não é o caso, você só tem que aprender o que fazer para passar no exame de ordem. Não é porque bastaria que, num caso como esse, o doutor Crésio, não é, peticionasse, entrando nos autos, e nessa mesma petição pediria ao juiz que fixasse os honorários do advogado em caso de sucumbência, ocorrendo fixação de honorários sucumbenciais, que Vossa Excelência calcule e arbitre o valor dos honorários devidos ao colega anterior e pode, inclusive, pedir que seja retido da parte do valor principal devido a seu cliente. Essa foi uma casca de banana grande, né, que colocaram para vocês. Em princípio, parecia, é uma questão de não aceitar procuração de quem já tem patrono constituído, mas ele pediu a quitação dos honorários contratuais, pediu a revogação do mandato, tudo isso ele tinha, mas esqueceram, e vocês, se tivessem feito, também teriam esquecido a necessidade, o direito que o advogado anterior, o advogado de quem se retirou os poderes, a quem se revogou o mandato, de receber os honorários sucumbenciais pelo trabalho que ele fez, tá? E foi uma casca de banana, eu sinto muito. Quando eu vi, eu também fiquei chateada. Digo, vamos pegar o pessoal nessa, porque ninguém lembra disso. Ninguém lembra que eventualmente pode ter uma verba sucumbencial e que o seu colega antecessor terá direito a essa verba sucumbencial proporcional. E mais, se ele vier a falecer ou se tornar incapaz, esses honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho desenvolvido pertencem a seus herdeiros e sucessores. Essa foi uma pegadona da fundação, mas a gente está aqui para clarear. Agora vocês já sabem, não é? Não é só saber se foi pago o contratual, se foi revogado o mandato. É importante também deixar claro em juízo que cabe em havendo honorários de sucumbência, aquele advogado anterior vai ter direito à percepção desses honorários proporcional ao trabalho que ele desenvolveu. A resposta que foi dada atende na medida em que ela dá como certa, nesse caso específico, que o advogado, antes de assumir o mandato, deve conversar com o seu antecessor, né?